A paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro do seu Comunhão Diária com Deus e estou aqui para trazer a você a nossa segunda lição da nossa escola bíblica dominical, que tem como título A Atuação do Espírito Santo no Plano de Redenção. Porém, antes eu quero orar pedindo ao Senhor que ilumine as nossas mentes, os nossos entendimentos, para que tanto eu quanto você possamos ser alcançados por esta iluminação espiritual e recebermos do Senhor Jesus esta palavra muito especial para esse segundo domingo de janeiro de 2021. Se você puder, ore comigo e peça a Deus que abra o seu entendimento. Deus e Pai, obrigado por todos os teus filhos e filhas que estarão, Senhor, a partir desse momento estudando esta segunda lição ou pesquisando até mesmo o conteúdo no YouTube. Que eles sejam, Senhor, ricamente alcançados por Tua presença e por Tua graça. Assim eu oro agradecido, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a nossa lição, então, vai falar sobre um assunto muito importante que para nós é aquele que é especial, que vai tratar da nossa salvação, da nossa libertação, da nossa transformação. Sabemos que nós, devido ao pecado do Éden, nós nascemos e nós já nascemos com essa marca do pecado. Mas Deus, no princípio, não era assim que Deus queria. Não foi este o planejamento de Deus para a raça humana. Porém, o pecado trouxe a escravidão, trouxe a separação, trouxe a inimizade. Agora, cabe ao Espírito Santo, uma vez que Cristo já havia subido à cruz, já havia cumprido o seu papel, cumprido aquilo que lhe fora determinado, agora cabe ao Espírito Santo dar sequência a esta obra de salvação. E é esta lição que nós vamos estar juntamente aprendendo com o Espírito Santo, crendo que ele há de nos orientar de forma especial. Diz assim o nosso texto áureo: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 31. Meu querido e minha querida irmã, a igreja primitiva, ela teve um grande avanço no seu início, assim que o Pentecoste aconteceu, assim que veio a descida do Espírito Santo, a igreja cresceu de forma linda e maravilhosa. Essa mesma igreja que cresce, ela vai sofrer também as suas primeiras perseguições, os seus martírios, mas sempre o Espírito Santo ele vai estar marcando essa igreja de modo muito especial. Hoje não é diferente. Talvez nós não temos uma perseguição velada como tinha os cristãos da antiguidade, embora nós temos países ainda hoje que têm essa perseguição a ponto de matarem crentes. Mas ainda assim, amados, o Espírito Santo ele tem um ministério, a sua atuação, ela é grande sobre todo o mundo, sobre todos os povos. E onde então surge esse desejo de ter um conhecimento de Deus, ter um conhecimento da ação de Deus, o sobrenatural traz a salvação a essas pessoas. Por que a salvação, querido? Por que é sobrenatural? Porque a salvação não é algo natural. A salvação não é algo que a gente recebe por causa do nosso intelecto ou por causa da nossa sabedoria humana, não. A salvação é sobrenatural porque vem de Deus, é algo que aconteceu no pensamento de Deus e é trazido a nós, vem da eternidade para cada um de nós. E aqui, com uma mente natural ou carnal, jamais conseguiremos entender este plano lindo de salvação. A verdade prática vai dizer da seguinte forma: a atuação do Espírito é contínua, dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Amados e queridos irmãos, o Espírito Santo, desde que ele veio, como eu disse lá em Pentecostes, ele continua atuando hoje na igreja, ele continua atuando hoje na vida dos crentes,
e é ele o responsável de estar com esse crente e conduzi-lo à entrada eterna. Quando o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, então o Espírito Santo estará juntando de todos os cantos da terra, de norte a sul, leste e oeste, de todos os pontos da terra, ele vai estar levando para encontrar com Cristo homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação. Todos que receberem a Cristo, todos que receberam a Cristo em vida, poderão ser levados pelo Espírito Santo. E os nossos irmãos que já partiram terão a primazia de ressuscitar primeiro a encontrar o Senhor Jesus nos ares. Na nossa lição bíblica em classe está em João capítulo 16, do versículo 7 ao 13. Diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-lo-ei. Eu li o versículo 7 e depois você tem a liberdade de ler os demais versículos para ganharmos o tempo. O objetivo geral dessa lição é ensinar que o Espírito Santo atua no plano da redenção. Temos 3 objetivos específicos que são: desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas Escrituras, destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador, asseverar que o Espírito Santo reprova como convence o mundo. Ele tanto reprova como ele convence o mundo, e nós vamos ver de quê, tá certo? A nossa introdução diz assim: aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo e agora vamos estudar sobre a ação dele no processo de salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixariam órfãos quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito dia a dia. Jesus sabia que os seus discípulos não tinham nenhuma condição de começar um trabalho sozinho. Jesus tinha esse entendimento que os seus discípulos, que se tornariam seus apóstolos, precisavam ter o poder do Espírito Santo para que esta obra ela seguisse avante. Eles falhariam com certeza, como nós também falhamos hoje ou iríamos falhar hoje também, caso nós não tivéssemos a ação do Espírito Santo. Não pensemos nós que quando fazemos a obra, fazemos porque somos os tais, somos os grandes. Não, não. Nós fazemos a obra por causa dele. É ele que nos ensina e é ele que nos encoraja, é ele que atua poderosamente nas nossas vidas. Então Jesus disse que nós, a igreja do Senhor, não iria ficar órfã, mas ela ia receber o Consolador que estaria para sempre com ela. Então hoje nós temos a ação do Espírito Santo. Sempre que eu ou você estivermos falando de Deus para alguém, ou até mesmo gravando uma aula como eu estou fazendo aqui, tenha certeza que é o Espírito Santo que está sendo esse mediador entre a palavra que eu falo e entre o que você está escutando. Tá certo? Então é o Espírito Santo que faz essa obra linda. Nós temos o primeiro tópico que vai dizer o Espírito Santo como promessa. Nós vamos ler sobre a promessa messiânica. Na antiga aliança, a promessa do Consolador. Vamos lá então no nosso primeiro tópico. A salvação da humanidade foi um projeto de Deus Trino e Uno, planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade exerce função específica no plano de salvação. E o Espírito é parte dessa história salvífica, que juntamente com o Pai e o Filho. Então o Espírito Santo ele faz esta obra. Nós vamos ver que o Pai envia o Filho e o Filho é gerado no ventre da Maria pelo Espírito Santo.
Olha só, queridos, Jesus, quando é batizado, o Pai fala: eis aí o meu Filho amado. E de repente eles veem uma forma corpórea de uma pomba e pousa sobre ele. E nós sabemos que é um dos símbolos, a pomba é um dos símbolos do Espírito Santo. Então nós vamos ver que teve essa participação do Senhor Jesus, do Pai e do Espírito Santo na salvação, no plano de salvação. Na verdade, eu disse teve porque na vinda de Jesus, porque tem até o dia de hoje. O Pai trabalha, Jesus trabalha e o Espírito Santo também trabalha para que o homem se salve, para que o homem abandone a sua vida de pecado e venha ao arrependimento. A promessa messiânica diz assim: a promessa existe porque existe um plano e não é um plano qualquer. Isso envolve as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus anunciou diversas vezes e de diversas maneiras pelos profetas a vinda de seu Filho como Salvador do mundo. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito. Essa promessa messiânica, ela vem acompanhada da promessa do Espírito Santo. Então, uma está interligada à outra. Por quê? Porque quem tem a autoridade, quem recebe a autoridade, o poder de enviar o Espírito Santo é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, então, quando ele vem para salvar, mas ao mesmo tempo que ele vem para salvar, ele vem também para dar condição que esse homem salvo possa estar com ele. Mas não vivendo uma vida raquítica, uma vida pobre, uma vida, vamos dizer assim, sem a presença de Deus. Não é para isso que Jesus nos salvou. Jesus nos salvou para que nós vivamos uma vida cristã abundante. E essa vida cristã abundante só é possível porque é o Espírito Santo que torna isso real nas nossas vidas. Se o Espírito Santo não fizer, não tem salvação e não tem nenhum tipo de alegria espiritual. Então sempre foi vontade de Deus enviar o seu Filho. Porém, quando você ler na palavra do Senhor, você não irá perceber que no início que quem vai vir é o Senhor Jesus. Nós não temos esta ideia de que seria o Filho de Deus que viria. Ele fala que é a semente da mulher, mas não fala que seria o seu filho. Mas todo o decorrer, toda a trajetória bíblica vai apontando para um Salvador que não podia ser um homem qualquer, porque todos os homens, sem exceção, pecaram e afastados estão da glória de Deus. Então nós vamos ver então que ele vem cumprindo esta promessa. Ao mesmo tempo que cumpre a promessa messiânica, cumpre também a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo vai exercer uma influência muito grande na vida do Messias, na vida de Cristo. Na antiga aliança, há uma diferença na atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento. E uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas como a de profeta. Os profetas falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eles também, os líderes, precisaram ser cheios do Espírito Santo. Eles tiveram habilidades espirituais para grandes obras. Haja vista aqui Bezalel. Ele vai ter uma habilidade muito grande, né, para fazer vários tipos de obra, porque o Espírito de Deus veio sobre ele. Então o Espírito Santo, ele sempre exerceu o seu papel
na vida das pessoas. Porém, antes do Pentecostes, era de uma forma mais limitada. Ele não vinha sobre todos eles, ele vinha sobre algumas pessoas e realizava a obra que precisava. Quando ele vem no Pentecostes é diferente. Ele vem para fazer-se conhecer em todas as esferas da igreja e do mundo. Hoje ele está atuante no mundo, e eu falo no mundo no sentido de conversão das pessoas. Porque eu prego, eu ensino, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, na antiga aliança, ele trabalhava, ele vinha de quando em quando sobre a vida de alguém e o capacitava. Poderíamos dizer que era uma vinda, não uma vinda do Espírito Santo que jorrava, mas era uma vinda do Espírito Santo que gotejava. Era uma gotinha que pingava sobre alguém, que pingava sobre outro, e pessoas eram capacitadas para a obra. 3. A promessa do Consolador. Nós vimos no 1 a promessa messiânica, no 2 na antiga aliança, e no 3 agora a promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus aos céus. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculada à obra expiatória do Calvário. Ou seja, Jesus ia para o Calvário e, na verdade, Jesus iria ressuscitar pelo seu poder, pelo poder do Espírito Santo. Ele iria ressuscitar pelo poder do Pai, ele ia ressuscitar. Mas uma vez que ele voltasse ao céu, ele ressuscitasse, cumprisse o seu período aqui, né, diante dos seus discípulos, ele voltaria ao céu. E voltando ao céu, a igreja iria ficar sem ter o cabeça. Lembre-se, o cabeça da igreja não é o pastor, não é o líder. O cabeça da igreja é Cristo. E o cabeça da igreja é Cristo na pessoa bendita do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai trabalhar toda a igreja do Senhor Jesus. Então, amados, é o Espírito Santo que conserva o corpo de Cristo, que é a igreja. É o Espírito Santo que vai trabalhar esse corpo. E esse corpo, ao mesmo tempo que é o corpo de Cristo, é o corpo do Espírito Santo e é o corpo de Deus. Então, nós fazemos parte, poderemos dizer assim, do corpo da Trindade. Nós fazemos parte, a igreja faz parte desse corpo glorioso, que é o corpo da igreja, que é o corpo do Pai, que é o corpo do Filho e o corpo do Espírito Santo. Nós temos então aqui essa palavra muito especial que o Espírito Santo só pôde vir ou só viria quando Jesus voltasse, quando Jesus assentasse à direita do Pai. Diz ainda, Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir, não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito Santo. Queridos, por mais que eu tenha sabedoria, por mais que eu pense saber alguma coisa, e você também, desculpe me dizer essa verdade, nós só temos um verdadeiro conhecimento quando o Espírito Santo atua na nossa vida. Os discípulos de Jesus, por mais que tivessem tido experiências, não estavam preparados para ouvir o que o Senhor Jesus tinha para ensinar. Porque as suas mentes ainda estavam muito assim fechadas para as coisas de Deus. Viveram muitas experiências, mas ainda não estavam preparados, uma vez sem a presença do Senhor Jesus, poder suportar todo o trabalho que iria acontecer. Mas quando vem o Espírito Santo, ele vai trazer fortalecimento à vida dos nossos queridos irmãos. A síntese desse tópico é: a participação do Espírito Santo como promessa é vista na promessa messiânica, na antiga aliança e na pessoa de Jesus Cristo. Chegamos aqui ao final do primeiro tópico e lhe convido que você venha comigo, fazendo parte do canal, se inscrevendo e também acione o sininho. E eu te aguardo no nosso segundo tópico, quando vamos falar sobre o Espírito Santo consola e ensina. Ele é
o nosso Consolador. Deus nos abençoe e até o nosso segundo tópico em nome de Jesus. Amados, vamos então ao nosso segundo tópico. O Espírito Santo consola e ensina. Nós vamos falar sobre o Consolador, o Ensinador e o Ajudador. Sobre o Espírito Santo, consola e ensina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Nós vamos falar sobre o Consolador, o Ensinador e o Ajudador. O nosso primeiro subtópico diz então, o Consolador. Vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador, o Espírito Santo ou um Filho. O termo grego parakletos vem da preposição para, ao lado de próximo e do verbo kaleo, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor e também auxiliador e ajudador, paracleto. Esse vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento, 4 se refere ao Espírito Santo e 1 ao Senhor Jesus como nosso advogado. Esse Consolador, então, que é o Espírito Santo, ele vem com uma missão específica. Ele vem no significado, no original desta palavra, ele vem no sentido de que? De alguém que vem para estar próximo, alguém que vem para estar junto, alguém que vem para estar do lado. E o termo grego, ele vai então nos dar essa ideia. E o termo kaleo dá uma ideia de quê? De chamar, de convocar. De modo que essa palavra, ela vai dar o sentido de quê? De alguém que defende. Queridos, não tem pessoa melhor para defender a igreja do que o Espírito Santo. Ele defende como ninguém. Ele defende não só a igreja, mas defende nós que somos a igreja. Ele veio então para trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. O Espírito Santo não veio para ficar parado, mesmo sendo Deus absoluto. Ele veio para ter a sua atuação maravilhosa na igreja. Então ele veio para defender a igreja, ele veio para advogar a causa dos servos de Deus, ele veio como intercessor, e isso está registrado lá na carta que Paulo escreve aos Romanos, que ele intercede por nós, até mesmo com gemidos inexprimíveis. Ele também nos auxilia. E aqui é interessante, né, amados? Porque nos deparamos com pessoas que não querem auxiliar. As pessoas querem ser grandes. A mania do ser grande. O importante é ser grande. Mas o Espírito Santo, ele nos auxilia. Ele nos auxilia até mesmo nas nossas necessidades e fraquezas. E ele nos ajuda. Então, a ideia desse Paracletos é de alguém chamado para estar ao lado para ajudar. E não há uma expressão melhor de alguém que ajuda do que aquele que consola. Então, por isso que o Espírito Santo é o nosso Consolador com letra maiúscula. Não é um consolador qualquer, é o nosso Consolador por excelência, o querido Espírito Santo. No 2, diz que ele é o ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância que ele, em glória, poder e majestade, razão pela qual o Senhor se refere a ele como o outro Consolador, ou seja, o outro com a minha mesma essência, é igualzinho a mim, não há diferença alguma. Alguém com as mesmas mensagens, prerrogativas do Filho. Jesus disse que o Pai ensina, o ensino era parte do ministério de Jesus, de modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar também. Amados, interessante que eu só vou lembrar daquilo que eu já conheço. Eu só vou lembrar de alguém se eu já vi esta pessoa. Se eu nunca vi, eu não tenho como lembrar. Se eu nunca li, eu não terei como lembrar. Então nós não podemos ser crentes preguiçosos, crentes que não tenha
um conhecimento bíblico, nós não podemos ser crentes, líderes que pensam assim, não, quando precisar o Espírito Santo trará. Sim, em uma ocasião específica ele pode até fazer isso, mas o dever de estudar a palavra não é do Espírito Santo. O dever de estudar a Bíblia é meu e seu. Nós que temos esse compromisso em estudar a palavra, em aprender com a palavra. Não estou dizendo que você tenha que colocar melhor estudante da Bíblia, não, mas que você seja um servo dedicado, que estude a palavra, sem colocar coisas assim extraordinárias. Não, vai simples lendo a palavra, meditando, que o Senhor, por meio do Espírito Santo, vai trazer lições especiais na sua vida. Então, se eu quero lembrar de alguma coisa, eu preciso conhecer. Você defende todas as matérias? Você conhece todas as matérias? Não, e nem eu. Para que eu conheça alguma coisa, eu preciso estudar, buscar, ler alguma coisa para que eu fale, senão eu não conseguirei falar. Não conseguirei passar aos irmãos alguma coisa. Do mesmo modo, somos nós relacionados à palavra de Deus. Se eu não busco a palavra de Deus, como eu vou aprender sobre a palavra de Deus? É impossível, né? Por quê? Porque vai depender da minha dedicação. O que eu vou fazer, o Espírito Santo vai estar me ajudando, atuando. E quando eu precisar, ele me fará lembrar. Agora, se eu não leio, se eu não busco, pode ter certeza que qualquer hora o Espírito Santo vai me deixar sozinho. Porque ele está vendo que eu não estou nem aí para aquilo que é do seu agrado. Ele é também o nosso ajudador. A versão revisada de Almeida traduz Paracletos por ajudador. De fato, o Espírito nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final de nossa jornada. O Espírito Santo coloca em nós esse selo, o selo de propriedade peculiar, propriedade exclusiva, propriedade particular do Senhor Jesus. E uma vez até trazendo uma mensagem falando sobre algo parecido, e nesta propriedade ele colocou uma placa, proibido violação, proibido entrar, propriedade peculiar, não entre. Então eu e você estamos marcados com a presença do Senhor. Você deve lembrar que no trimestre passado nós falamos sobre Jó, e Jó só teve a sua vida cirandada pelo diabo porque Deus permitiu. Porque senão Jó não sofreria o que sofreu. E Satanás, sempre ao ver Jó, se Deus não tivesse permitido, ele teria que passar sempre na outra rua, do outro lado da calçada, porque ele não teria condições de chegar perto de Jó e trazer o mal que ele trouxe. Mas quando isso acontece, é porque Deus quer nos trazer lições maravilhosas. Mas o Espírito Santo, ele está sempre atuando, ele está sempre operando nas nossas vidas de modo extraordinário. Estamos preparados para isso? Seja um canal de Deus. Do mesmo modo que o Espírito Santo te abençoa, esteja preparados para abençoar outras pessoas também. Essa ajuda do Espírito não nos desobriga de estudar a Bíblia. É bom ressaltar essa verdade porque ainda há os que defendem a ideia de que não precisa estudar e nem se preparar para fazer a obra de Deus. Precisamos nos preparar, sim. Porém, não podemos também sermos vaidosos. Se Deus te usa na palavra, não seja vaidoso. Se Deus te usa numa liderança de um departamento, até como professor da escola bíblica dominical, não seja vaidoso. Continue sendo dependente de Deus e você vai ver o quanto o Senhor ele pode ainda realizar na sua vida para a glória dele, e não sua e não minha. Tudo é para a glória do Senhor. A síntese desse tópico vai dizer assim: o Espírito Santo atua como consolador, ensinador e ajudador do crente. Queridos, no nosso terceiro tópico falaremos sobre o Espírito Santo reprova e convence o mundo.
Ao mesmo tempo que ele convence, ele pode reprovar. E quando é que ele vai reprovar? No tempo determinado. E quando é que ele precisa convencer? Hoje, agora. Ele precisa convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vamos falar sobre o Espírito Santo convence o mundo do pecado, convence da justiça e do juízo. E logo após já a nossa conclusão. Não saia daí. Você que está até agora, Deus ainda continuará falando com você. Eu acredito. Então não vá embora, fique só mais um pouquinho. Uma vez realizada a obra de redenção, o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade. E esse alguém é o Espírito Santo. Vamos lá então. Primeiro subtópico. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. A ideia do verbo convencer é persuadir. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento. É o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus disse pecado e não pecados. E aqui vai até ressaltar, Jesus quando vai à cruz do Calvário também, ele não vai para perdoar os nossos pecados. Jesus, quando vai à cruz, ele não vai para vencer nossos pecados. Jesus, quando vai à cruz, ele vai para vencer o pecado. Qual pecado que Jesus vai vencer? É o pecado que dava poder ao diabo de manter todos os homens escravizados, que era o pecado lá do Éden. O pecado do Éden tinha esse poder de escravizar, de manter todos debaixo da tutela, dos açoites do inimigo de nossas almas. Mas quando Jesus vem à cruz, ele tirou da cabeça da serpente, ele tirou o veneno que estava trazendo prejuízos terríveis a toda a humanidade. E esse veneno era o quê? O pecado. Então Jesus vem para vencer o pecado que nós chamamos de pecado original, pecado lá do Éden. E as falhas que nós cometemos são falhas rotineiras, que é coisa do ser humano. Mas essas falhas rotineiras que nós pecamos, elas não fará com que nós não herdemos a salvação. Mas o pecado original, sim. A pessoa precisa rejeitar esse pecado original e aceitar o Senhor Jesus. Então o Espírito Santo vem exatamente para convencer desse pecado original. Porque muitas pessoas vão dizer assim, mas eu sou boa, eu não maltrato, não falo mal de ninguém, eu ajudo até as pessoas, mas você ainda está preso ao pecado original. E esse pecado original leva-nos à morte espiritual. E é esse pecado que Jesus vence. E é esse pecado que o Espírito Santo vem agora para convencer o homem, para convencer a humanidade. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas, mas da incredulidade. Isso é o pecado, né? Do pecado porque não crê em mim. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus já havia dito que tal pessoa estava condenada. É o Espírito que torna as pessoas conscientes de seu estado de miséria espiritual. Observação, miséria espiritual. A pessoa pode, de repente, ter muitos bens, muitas riquezas, sem problema algum. Não é pecado ter bens e ter riquezas, não é pecado. O pecado está em não ter Jesus como Senhor e Salvador. Se você já tem Jesus e é rico, glórias a Deus. Use a sua riqueza em benefício do reino. E se você não tem riqueza, seja fiel naquilo que você tem, mas não deixe de ser um servo do Senhor nosso Deus. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está à destra intercedendo por nós. Ele voltou para o Pai e o mundo não vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. E por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos de salvação. Ou seja, a nossa justiça, ela é falha. A justiça que rege o mundo é falha. A justiça que rege a vida das pessoas também é uma justiça falha. Por isso que nós dependemos da justiça de Cristo.
E a justiça de Cristo, ela é pura, ela é perfeita, ela não beneficia ninguém, como também ela não vai penalizar ninguém que não seja preciso. Ela vai colocar todos debaixo de uma mesma igualdade para agir com todos com a mesma justiça. Agora, cabe ao homem aceitar a justiça de Cristo ou não, ou ficar com a sua justiça, ou ficar com aquilo que ele acha certo. Mas nem sempre o que nós pensamos ser certo, de fato o é, porque nós falhamos. Nós falhamos, nós pensamos algumas coisas que não agradam a Deus. Só aí nós já perdemos a nossa convicção de justiça diante do Senhor. Mas a justiça de Deus, como disse o nosso comentarista, ela é impecável. A justiça de Cristo não dá margem sequer de alguém questionar ou falar alguma coisa sobre ela, tirando o seu crédito. Então ele vem nos convencendo que nós somos pecadores miseráveis e precisamos da justiça do Senhor. O Espírito Santo convence o mundo do juízo. Jesus disse ainda do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe desse mundo, sabemos que é Satanás, né? E ele é derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. No Calvário, Jesus pisou a cabeça dele. Jesus não o matou. Jesus não o matou, Jesus o derrotou. Derrotou é diferente de matar. Até porque o diabo não pode morrer, né? Ele não vai morrer. Como o homem também, ele morre nessa vida, mas vai viver na outra vida. Ou no inferno, ou no céu. Mas vai estar na outra vida consciente, tá certo? Consciente. Do mesmo modo o diabo. O diabo vai ter na cruz a sua cabeça pisada. A sua cabeça vai ser esmagada. Ou seja, o poder da serpente está na sua cauda também porque ela pode balançar e até derrubar alguma coisa. Mas aquilo que causava o dano maior ao ser humano estava na cabeça, que era o veneno. Então Jesus, quando pisa na cabeça da serpente, ou simbolizando ali Satanás, ele está tirando o poder e o domínio que Satanás tinha sobre os homens. Mas não pensemos que por isso ele deixou de ter aquele seu poder limitado, mas ele tem e continua agindo na vida de muita gente, levando muita gente ao inferno. O céu, eu acredito que estará cheio, mas o inferno também estará, porque o inimigo tem enganado muita gente. Por quê? Porque não querem levar a sério que existe o juízo divino. Mas o juízo divino, ele existe e vai ser colocado em prática no tempo determinado pelo Senhor. Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz e Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Ali ele perdeu e multidões, milhares e milhões de pessoas, ao longo dos séculos, têm recebido o Senhor Jesus. E são pessoas que têm saído das suas garras, mas nem por isso ele deixou de tentar, de estar tentando. Ele está aí, mas o que o Espírito Santo quer é que nós entendamos que o mundo passará pelo juízo e o príncipe do mundo já está julgado. E com ele serão julgados todos aqueles que se rebelarem contra o Senhor nosso Deus. O diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida. Já foi perdida, mas ele não desiste de levar mais alguém com ele. Esse juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário e, ao mesmo tempo, ao julgamento de Satanás, que foi vencido por Jesus na sua morte e ressurreição. Então, o Senhor cumpriu o seu papel, cumpriu a sua obra, realizou a sua obra. E agora, cabe ao homem ser convencido do pecado, da justiça e do juízo para que tenha um encontro com o Senhor. A síntese desse tópico vai dizer: o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É a tríplice obra que o Espírito Santo realiza hoje, além de trabalhar de forma específica no corpo da igreja, no corpo de Cristo, que é a igreja. Conclusão. Diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito Santo é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente
e age também no mundo, no processo de salvação. Ou seja, ao mesmo tempo que o Espírito Santo trabalha coletivamente, ele trabalha individualmente na vida de cada crente, na vida de cada pessoa. Ele convence uma multidão a arrepender-se ao Senhor Jesus, convence, mas ele convence uma pessoa também a se arrepender e a encontrar-se com o Senhor nosso Deus. Queridos, espero que esse estudo tenha acrescentado algo na sua vida e que tanto você quanto eu, nós possamos estar entendendo que estar na presença de Deus é algo maravilhoso. A nossa terceira lição da próxima semana vai ser sobre o batismo no Espírito Santo. E essa lição de hoje, falando sobre a obra do Espírito Santo no plano de redenção, é algo maravilhoso. E eu e você fazemos parte desta salvação. Deus te abençoe. Ore comigo. Deus e Pai, obrigado pelo meu irmão e pela minha irmã que tem participado nesse estudo. Que a sua bênção esteja sobre ele e que ele tenha essa certeza de salvação, de alegria, de fé no Senhor. Sabemos que o mundo passa e passa com as suas concupiscências, mas nós que procuramos fazer a tua vontade, nós iremos prevalecer para a glória do teu nome. Assim eu oro agradecido ao Pai por todas as bênçãos da vitória, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, que a infinita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre cada um de nós. Que amamos e aguardamos a volta do Senhor Jesus. E todos nós que cremos dizemos, amém. Que Deus te abençoe. Que o querido Espírito Santo atue na sua vida. E eu lhe convido, agora, não deixe para depois, vai agora. Se você não deu like, dê o seu like nesse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é importante para abençoar a vida de mais alguém. Deus te abençoe, me abençoe, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.